Empresa do Grupo Eng Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Modo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 322383. 322383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 32238383. Forte Vistoria. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Eng Plus. Acesse engplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Eng Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Eng Plus. Acesse engplus.com. Há mais de 2 décadas, a M. Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M. Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Além Aqui nós temos isso também. Tem. Às 9h09 já estamos de volta aqui. Tivemos um pequeno pico, né, Virgínia? Na internet, para variar. A internet no Brasil é assim, o custo é de primeiro mundo, a qualidade é de quinto. Eu que o diga. A gente precisa avançar nisso, né? E o presidente da República até está no Egito, ele havia comentado nos últimos dias que o Brasil é um dos países que tem desenvolvido a tecnologia na comunicação. Ora, presidente, talvez precise desenvolver uma tecnologia melhor, principalmente na acessibilidade da internet. A nossa internet está muito complicada, muito ruim, né? E me deixa muito preocupado o caso de Fortaleza, onde nós temos lá vários cabos que alimentam a internet no Brasil, que chegam a Fortaleza, e lá está sendo instalada uma usina de dessalinização, né? Que é tirar o sal ali da água do mar e coloca em risco vários cabos. Se um daqueles cabos for rompido, nós no Brasil podemos ficar dias, horas ou até semanas sem internet. Então, muito cuidado.
para que a gente não corra nesse erro. Antes de voltar com nossos convidados, estamos aqui às 9h10 com o doutor Emílio Puimi, advogado previdenciário do trabalho, civil, também com o Ailton Cláudio Ribeiro, também advogado, consultor tributário, auditor fiscal já aposentado, já deu o seu quinhão. Olha que notícia, viu, Virginia? Você quer conhecer a Rússia, Virginia? Não quer, não, né? A Rússia não, né? Não está, né? Principal líder opositor de Vladimir Putin, Alexei Navalny, foi encontrado morto aos 47 anos na cadeia. Ele havia sido condenado por ser o maior opositor de Vladimir Putin a 30 anos de cadeia, numa prisão, sabe aonde? Ailton, Emílio Ailton, no Ártico, bem gostoso o lugar, né? Com certeza. Misteriosamente, ele foi encontrado morto, né, lá nesta cadeia. Ele que já havia sido envenenado, vocês lembram, em 2020. Com certeza. Tentaram da primeira, aí não deu certo, falaram, Brlovski morre. E aí acharam um jeito e mataram ele. Não há opositor, né? Não há opositor, porque se houver opositor, a coisa pega. Mas, por falar em oposição, eu vou fazer uma oposição a quem pensa de forma contrária. Morar bem em Santos, ó, o Mykonos vai ser entregue mês que vem, Virginia. Estou até com vontade de ir lá na entrega dele, viu? Esse lindo condomínio aqui da Enge Plus, consultora incorporadora na Ricardo Pinto 63, na Aparecida. Restam pouquíssimas unidades. E tem um detalhe, hein? O processo construtivo da Enge Plus, muita gente andou perguntando por conta de um outro problema no município de Praia Grande. A Enge Plus tem uma garantia estrutural fantástica. Como diz o nosso querido Roberto Barroso, o edifício ele é construído, avaliado, desenhado no projeto arquitetônico da engenharia e da arquitetura para sobrecarga. Então, o que acontece? Eu vou vender um apartamento aqui para o Emílio, para o Ailton. Eu não sei se futuramente a esposa do doutor Emílio, a esposa do doutor Ailton, vai assim, querido, vamos colocar uma jacuzzi, né, no banheiro. Não posso eu querer adivinhar ou falar, doutor Emílio, se você comprar para mim, não coloca uma jacuzzi. Pelo amor de Deus. Não, eu já tenho que trabalhar com a famosa carga a mais, né? Então, a Enge Plus te dá essa segurança, qualidade, literalmente garante, né, o imóvel. Esse é o Mykonos. Aí você fala, Edu, só tem o Mykonos? Não, esse está sendo construído com o mesmo padrão de qualidade, pois a qualidade faz diferença, que é na Almirante Cochrane 32, no canal 5, né? Agora em 4K você deve estar vendo melhor ainda, né? Com uma planta belíssima e, olha, com tomada elétrica para carro elétrico, toda a área de lazer, terraço gourmet. A família vai querer comer aquele churrasquinho, né? Esse é o Ilha de Malta. Agora, tem este lançamento agora, a gente não recebeu o filme, mas é o Bali, ó. Novo empreendimento, mais um da Enge Plus, 2 e 3 suítes, né? Presta atenção, 2 e 3 vagas para carro, ponto de energia, fechaduras eletrônicas, depósito individual, fazenda solar na cobertura para usar da energia solar. Você pode financiar direto com a construtora, lindíssimo. O pessoal está me pedindo assim, Eduardo, essa rua eu não conheço. Vamos lá então. É a Prost de Souza, número 19. Onde fica a Prost de Souza? Ela fica entre a rua Oswaldo Cochrane e a Sampaio Moreira. Muito fácil. Uma quadra da praia, tanto pela Oswaldo Cochrane como pela Sampaio Moreira. A Prost de Souza é uma rua não tão extensa, na quadra para baixo é Epitácio Pessoa, e se você andar um pouquinho mais para o seu lado esquerdo, né, você tem a Almirante Cochrane no canal 5, bem próximo do Malte. Então, a Enge Plus está com foco para você com esse novo lançamento. Terceira obra aí que você terá em andamento da Enge Plus. E para finalizar, a Enge Plus criou também, com o Diogo Barroso e o Alexandre Suaide, a Enge Life, que tem esse empreendimento que é o Smart, né, um conceito Smart, que é o Piazza Torino, na Conselheiro João Fredo 363, com apartamentos de 38, 56 e 67 metros quadrados, a partir de R$350 mil. Para fazer negócio, mais de 90%, mais de 90 unidades já foram vendidas de um residencial de 100 e poucas unidades. Então, sucesso absoluto. Acesse consultoraengelife.com.br. De volta aqui com o nosso programa, com a participação dos nossos convidados. Só deixando claro aqui que eu já vi o Antônio Sanches do Guarujá dizendo, Eduardo, dá para... Tem gente ligando aqui, eu não vou poder atender agora, vamos derrubar a ligação agora, peço desculpas. E está insistindo aqui, ó. Pronto, agora caiu a ligação. Derrubamos. Agora não dá para atender, gente, né? Só que, como Antônio Sanches, e ó, de novo aqui não vai dar para atender. Mas ele pede que eu, na volta, já faça a questão aqui para os dois convidados, que é a relação aí... Virginia, eu vou deixar com você aqui, depois você devolva, por gentileza, que tem até um texto que o Ailton me mandou. O meu querido Emílio,
Essa questão do INSS consolidar a liberação do auxílio sem perícia e avança a implantação da telemedicina para 2024, isso é um passo fundamental, um avanço. Como vocês, advogados previdenciários, observam isso? Na verdade, foi até uma luta da classe, né, para se facilitar, porque muita gente reclama, né, a obtenção, até o prazo de obtenção da aposentadoria, quem tem que passar por uma perícia é um sofrimento a mais. Como é que fica essa questão para você, Emílio? O INSS finalmente entendeu que essas filas imensas, especialmente para concessão de auxílio-doença, né, aposentadoria por invalidez, que são necessária a realização de perícia, né, médica, e implantou esse sistema que vem em boa hora para os segurados, que agora terão mais estabilidade, né, porque antes era concedida, em geral, auxílios-doenças por um período de 30 dias, obrigava o segurado a retornar, agendar uma nova perícia, passar por perícia física, né? E as pessoas agora, eles resolveram usar os robôs, né? A famosa inteligência artificial, como chamam, para que a pessoa faça tudo pela internet, pelo site, ou pelo 135, né? Que é o telefone do INSS, possam agendar, encaminhar os documentos pelo portal ou automaticamente ser concedido o benefício e por um período de 60 a 90 dias, o que dá tranquilidade, principalmente para o INSS, que tem falta de servidores, apesar de que eles estão chamando agora concursados do concurso anterior e já do que foi realizado ano passado, mas eles têm muita necessidade de pessoas, estão se fazendo uso da inteligência artificial para tentar, inclusive, diminuir essa fila, que é gigantesca. O Cláudio Marcelino, ele é do Guarujá, ele pergunta também, vou pedir para o Emílio, depois até o Ailton conclui. Ele pergunta qual é o tempo, em média, que uma pessoa que entra com um pedido de aposentadoria normal para que se aposente. E no caso, né, ele tem o pai dele, que eu não entendi bem, viu, Marcelino, você falou que o seu pai, ele se aposentou, mas a aposentadoria foi brecada agora por divergências de dados. Como é que funciona isso, Emílio? E, por exemplo, a situação pessoa normal, ela tem que ter, vamos lá, homem 65 anos de idade e 30 anos de contribuição, de trabalho e contribuição. Já as mulheres... 62 e 6 meses, porque essa vai chegar a 63, né? E o mesmo, e 25 anos. Agora, o tempo de espera para obtenção do benefício, em média. Fiz uma pergunta tão fácil. Essa pergunta é difícil. Posso dar um apoio? Deve. É que vai depender, porque às vezes quando a pessoa tem todo o tempo de serviço, tudo já registrado certinho, isso aí não demora muito, é praticamente automático. Agora, quando há as famosas divergências ou faltam períodos aí, comprovações, me desculpe falar assim, o Emílio me perdoe, o ouvinte, vira uma novela às vezes. Exatamente. Eu tenho amigos meus que têm uma vida, assim, como é que eu vou falar, vida laboral bem registrada e tudo que estão enfrentando problemas até para se aposentar. Existe o extrato previdenciário, complementando o que a Ruth falou, que é a nossa vida no INSS. Sim. E às vezes as pessoas não se atentam a esses fatos, né? Seguem a vida, acham que tudo está tranquilo, que a empresa que eles trabalharam recolheu os benefícios ao longo do tempo. Imagina, né? Quando ele completa o tempo, né? Ou ela ou ele completam o tempo, vou entrar com o meu pedido. E aí é quando a pessoa descobre que lá no seu extrato previdenciário estão faltando períodos, tem lacunas, e aí a pessoa, inclusive, descobre até que ela perdeu o direito, em alguns casos, né? Perdeu a qualidade de segurado, ou seja, ela ficou um tempo sem contribuir por algum motivo, geralmente por culpa de empresas, né? E aí bate no INSS, quando se vai fazer o cálculo, existe lá, ela não tem 30 anos, ela tem, por exemplo, 25. Pronto. É porque essas informações
laborais, antes do E-Social, algumas eram até o GFIP e tudo. Isso. Então, se a empresa comete algum engano nessa GFIP, não inclui o trabalhador, vai ficar faltando aquele período, fica uma brecha ali. Isso. Entendeu? Aí o trabalhador, às vezes, vai perceber essa lacuna na hora que vai se aposentar. Por isso que a gente, não sei se o Emílio concorda comigo, mas eu acho que é conveniente, de tempos em tempos, o trabalhador ir ao INSS ou no meu INSS e verificar que agora tem essa facilidade digital, entrar no sistema e verificar se as contribuições dele estão sendo, de tempos em tempos, estão sendo agregadas à ficha dele. Pois não. Porque para evitar essas surpresas, né, desagradáveis, negativas. Aí. E consultar um advogado. E consultar depois se houver realmente algo assim que é importante, divergente, né? Realmente ter a correção das informações. Porque as correções são simples de fazer. Sim. Né? Antecipadamente. Depois, quando chega no período de se aposentar, aí vira uma novela. Porque às vezes a empresa ao qual a pessoa trabalhava, faliu. Ou é multinacional, exato, mudou do Brasil, não existe mais aquela empresa no Brasil. Isso. Quer dizer, fica toda uma... E aí a comprovação de várias informações é quase impossível. Ou torna-se muito difícil. Às vezes é impossível. Às vezes impossível. Tempos especiais, a empresa não existe mais, e aí a pessoa não pegou o seu PPP, exato. E aí a empresa não existe mais, então não tem mais como aferir a especialidade. Nesse caso é fundamental, então, a procura de um advogado, porque ele vai seguir os caminhos, ele vai te dizer, porque, tem gente que diz assim, outro dia eu ouvi numa emissora, não, você pode ir à sede do INSS e agendar. Quando eu vi o exemplo de uma pessoa tentando isso, ela já estava há 8 meses tentando, porque ela desconhece vários caminhos, desconhece a legislação. Então, o profissional, no caso, o próprio advogado, ele vai cortar caminhos porque ele conhece, ele sabe quais os pontos que haver divergência. É melhor pagar por uma consulta do que depois, posteriormente, pagar por um trabalho de correção do seu extrato previdenciário, a busca de documentos. Isso vai encarecer o processo inteiro. A Ana Cláudia de São Vicente, ela fez a pergunta para nós ontem, já deu o joinha aqui para mim perguntar, não esqueci, Ana Cláudia. Ela pergunta o seguinte: se a pessoa levar, um ano após a solicitação da aposentadoria sem receber, ela foi bastante pessimista, mas vamos lá, vou imaginar, Ana, que você falou, esses valores, como serão repassados depois para ela? Ela aposentou, aí demorou um ano, por alguma divergência não conseguiu, mas ela tem o direito da aposentadoria. Aquilo é retroativo a ela? Ela quer perguntar. Exato. A gente chama de reafirmação da DER, da data de entrada do requerimento. Pois não. Né? Então, retroage. A pessoa... isso acontece muito em ações judiciais, que às vezes demoram décadas. Né, isso realmente. Certo? Porque o INSS recorre até a última instância, usa todos os recursos possíveis. Até o final. Isso, mesmo não tendo razão. Às vezes até em matéria que o judiciário já disse assim, é isso. É isso, né? E acabou. Bom, voltando. Ela tem sim, como eu falei, da data da entrada do requerimento. Então, se ela entrou com o requerimento um ano atrás, a aposentadoria vai ser concedida de forma retroativa. Então, lá na carta de concessão vai vir pedido no dia um ano atrás, certo? E vai receber os atrasados. Se for administrativamente, o INSS paga direto. Se for judicialmente, pode entrar lá numa requisição de pequeno valor, que é pago em 90 dias, ou se for maior do que 60 salários mínimos, entra nos famosos precatórios, que aí demorará até 2 anos. Então, porque precisa entrar no orçamento para poder ser pago lá adiante. O Camilo, ele é de Santos, mas ele está na Labuta, em São Paulo. Ele pergunta o seguinte: já trabalhei como registrado, a empresa contribuía, mas eu, anteriormente a esse emprego, eu contribuía e não parei de contribuir. Então, a empresa pagava por me registrar, só que na época o contador, que era da família, ele fala que parente, disse que eu poderia continuar pagando o cartão laranjinha. Cartão laranjinha é aquele... A pessoa comprar na papelaria, exato. A pessoa tem o carnê. Né? E ele diz o seguinte, ele continuou trabalhando, aí saiu da empresa, continuou contribuindo como autônomo, seria, né, o Emílio, como autônomo, acho que é isso que ele quer dizer. Depois voltou a trabalhar como funcionário de uma empresa registrada, mas não deixou de pagar. Atualmente, ele não é funcionário de uma empresa, ele é um MEI, criou a sua própria empresa, o seu negócio, então ele contribui como MEI. Ele quer saber se a contribuição pela empresa, ele como autônomo e agora como MEI, se somam.
é preciso ver que tipo de contribuições ele fez no carnezinho laranja, não é? Se ele contribuiu como individual, né, facultativo, isso tem uma diferença grande no valor do benefício, não é? E também na espécie da aposentadoria que ele vai requerer. Aí ele recita aí que passou, depois voltou a trabalhar com carteira de trabalho assinada, né? Então a empresa foi responsável e agora ele é MEI. Pois é, tem uma confusão aí bastante Maurício, grande. eu mesmo porque o MEI, por exemplo, aqui, só para esclarecer, o MEI não importa com o valor com que a pessoa contribui. Se contribui pelo teto, né, ela vai receber sempre apenas um salário mínimo. Exato. Então é preciso que ele procure um advogado urgentemente para que esclareça, para que possa analisar aí o extrato previdenciário dele, para dar o parecer o que... Posso só acrescentar o que ele diz no final, que eu consegui puxar aqui? Ele diz o seguinte: como MEI, exatamente o que você deve estar falando, eu posso modificar o valor de contribuição, não 5%, passar a 11% ou até 20% para obtenção de um valor a mais, que seria, por exemplo, mais de 2 salários mínimos? É o que eu acabei de falar. Se for MEI, não importa com que percentual só você vai ficar contribua. A aposentadoria sempre será de um salário mínimo. Então, vamos lá, Maurício, para entender, porque aí eu vou ajudar muita gente aqui. O doutor Emílio aqui está dando uma aula, aqui está ajudando. Se a pessoa contribui, então, nesse sentido, viu, Maurício, como você está falando, doutor Emílio, para que ela não... vamos dizer, ele contribui os 20% que ele falou, no seu valor, mas os 20%. Ele tem que sair da situação de MEI. Ele precisa procurar um advogado, né? Mas a grosso modo é isso. Eu estou vendo um aqui na minha frente, na verdade 2. Na verdade, então já estou procurando para tentar ajudar. A gente recomenda também, porque é lógico. Mas é possível isso, Ailton? Mas o Emílio? Eu deixo até nas mãos do Emílio. Pode falar. Eu só vou sugerir, quando ele for procurar advogado, levar todos os documentos para que, inclusive, facilite, né? o advogado saiba qual a profissão que ele exerce, que ele não falou aí. Não tem então aqui, pode ser alguma contribuição. Um regime especial, alguma coisa que... torna o caso talvez até mais complexo. Já tem aqui a Simone aqui perguntando embaixo também, isso me interessa muito. Ô Simone, bom dia. Acho que interessa a todo mundo, né? Ela pergunta aqui, também faço isso, tenho um pequeno salão de cabeleireiros que era somente eu, né? Mas hoje já tenho mais 3 funcionárias, contribuo como MEI e também pago aqui para as minhas funcionárias no carnezinho. Posso mudar o meu... Elas dizem, posso mudar o meu regime de contribuição? Pode, ela pode passar a contribuir pelo Simples, aí é uma questão, ir pelo, procurar um contador, aí já não é somente um advogado, no caso dela, para que ela passe, transforme para contribuição para outra, mas eu insisto, se for MEI, a aposentadoria sempre será de um salário mínimo, salvo se a legislação mudar. Do contrário, você pode contribuir lá pelo teto, quase 7 mil reais hoje, e você não vai receber o teto. O Carlos do Parque São Vicente já está mandando aqui também, já outro entrou embaixo aqui. Dá uns... Só para... Então vamos lá, ô Carlos, já entendi a sua pergunta também, não me confunde não, que aí o apresentador confuso que é pior. Mas vamos lá então, vamos fazer supostamente aqui, quem é MEI hoje, qual seria, Emílio? Ajuda nós aí, não me confunde mais ainda, não quero ficar bravo. Ele é MEI, ele contribui com 5%. Qual é a única possibilidade que ele tem nesse momento como MEI de mudar, ele migrar? Do MEI ele teria que mudar porque para o Simples, é isso? Isso. É o primeiro caminho? É o caminho, ou voltar a trabalhar, né? Registrado. Por contrato de trabalho, mudar Simples, o regime. No Simples, aí ele teria que contribuir com qual percentual? Aí ele pode contribuir com um percentual maior, aí ele vai poder se aposentar. Esse percentual maior... Aí ele escolhe lá na tabela, tá certo? Isso é bom consultar um advogado. Isso, ele escolhe, ele faz o planejamento, aí sim, ele tem, do mesmo jeito, muito importante para todos, né? O planejamento previdenciário, que as pessoas não se preocupam. Ao longo da vida. Ao longo da vida. Vão trabalhando, seja autônomo, seja por MEI, seja por contrato de trabalho, e vão deixam lá para final da vida, 30, 35 anos de trabalho, e vão ao INSS. E aí descobrem que existe uma série de equívocos, né, que aconteceram ao longo da vida. Esse caso dele é muito comum atualmente, porque hoje o emprego não é uma coisa mais, não é uma realidade. Exato. Então as pessoas hoje são MEIs, não é?
são pequenas empresas. Tem empresas, né, Emílio, que desligam a pessoa e recontratam como a pejotização. Emite uma nota fiscal. Exato. E aí a contribuição não é levada, isso não é explicado às vezes para a pessoa, e ela também não procura esclarecimento, e acaba tomando uma surpresa. Eu tive uma consulta parecida com essa na semana passada. A pessoa era MEI, estava contribuindo, ele me perguntou, eu estou contribuindo na MEI, mas eu estou contribuindo com 3 salários e tal, não sei o quê. Falei assim, tá jogando dinheiro quem fora. te orientou assim? Não, eu li na internet. Nossa, pois é. Não consultem o Dr. Google, porque ele às vezes pode ser enganoso. Né, na maioria principalmente matérias técnicas dessa, né? Eu vou até dar a missão aí para a Virgínia, viu, Virgínia? Vamos trazer aqui o presidente da Ordem dos Advogados aqui de Santos. Já teve isso, mas não foi minha ideia, não, mas vou lançar a ideia de novo, né? Que é aquele adesivo que eu colocaria no carro, não teria problema não. Consulte sempre um advogado. Sim. Porque o prejuízo pode ser muito maior lá na frente, né? É claro que se fosse fazer um adesivo, procure sempre um advogado, ia ficar gigante, né? Porque são N causas, mas consulte advogado. No mínimo, você vai ter um bom advogado, você vai ter esclarecido as dúvidas. 2 áreas complexas, desculpa de interromper. Pois não, Emílio. Área tributária, que é a especialidade da Ailton, e a previdenciária. Com certeza. São leis... são universos, vamos falar universos assim. legislativos, legais. São bastante antagônicos. Não é? Verdade. Nós temos leis, temos decretos, temos portarias, instruções normativas que às vezes se conflitam. Então, às vezes... algo que o INSS veda, mas não tem uma base legal. Por isso que tem a necessidade de consultar um advogado, porque como o advogado previdenciário especialista, ele conhece todos os meandros da legislação, ele tem mais facilidade de questionar uma eventual negativa do INSS do que o próprio cliente indo lá por conta num processo administrativo. Às vezes até abandona. Negou. Mas eu vou pôr essa aqui, Antônio Carlos, mas vou ter que parar aqui, senão vai virar aqui, vou até amanhã aqui com os dois aqui, tendo que tirar dúvidas. Olha, posso falar uma coisa para você? É uma dica de programa para você, porque eu acho que se você fizer uns programas aqui sobre questões previdenciárias, eu acho que o público aí, pelo que eu estou percebendo... O Antônio Carlos já está perguntando assim, aí ele fala assim, pergunta para o doutor Emílio e para o doutor Ailton, fantástico que vocês prestam um serviço, né? Por exemplo, nessa migração que o ouvinte citou aí, do MEI para o Simples, quanto tempo tem que ficar nessa migração pagando para poder ter o direito? Ou é automático? Você faz a contribuição não mais no MEI, no Simples e já tem direito? A palavra não será minha. Essa resposta só analisando o extrato previdenciário da pessoa. Mas tem que ter um período mínimo, né, Emílio? Sim, precisa contribuir. Mas também não adianta eu ter... O sujeito pagou tem MEI... aquela, como era lá atrás, a pessoa, antes de se aposentar... Umas questões absurdas. Coisas absurdas que aconteciam. A pessoa contribuía no último mês, antes de se aposentar, no teto. E aí se aposentava pelo teto. Isso... Não existe. Então tem que estudar as carências que eles vou repetir, consulte sempre um advogado. É uma análise complexa, não é uma coisa assim de mais fácil. Pronto. E eu peço desculpas aí, não vou insistir nas questões aqui, tem a Marisa também perguntando aqui de novo. Marisa, eu vou seguir aqui a orientação do doutor Emílio e do doutor Ailton, vamos fazer um programa só sobre isso. Eu prometo, farei... Para que a gente possa discorrer aí. A gente vai esmiuçar e a gente prepara aqui, inclusive, os nossos convidados com café e chá. Bastante chá. Calmante. Porque não é fácil, eu acho que o que o Emílio falou, principalmente essa orientação que o Emílio falou, ao longo da vida laboral, a pessoa se preparar para a previdência, para a aposentadoria, é fundamental. E a gente fala isso, às vezes, para os mais jovens. Mas para aqueles também que estão em meio de carreira, estão com seus 40 e poucos anos... Essa eu vou passar aqui, o Roberto Almeida. Roberto Almeida, da Ponta Praia. Eduardo, parabéns aí pelo programa, mas é o seguinte, você quer ver só mais uma dúvida para pôr na cabeça dos seus ouvintes e dos advogados? Uma pessoa que trabalhou durante 35 anos, nunca foi mandada embora, teve lá a contribuição crescente do seu benefício, só que ela, em determinado momento da sua vida, lá com metade da sua vida produtiva, ela resolveu adotar um plano previdenciário de um banco, um plano privado. Ela pode se aposentar pelo INSS e pelo plano dessa previdência privada?
Eu não vou responder, porque quem sabe é o doutor Emílio, né? Sim. Quer responder? Pode. Doutor Emílio, Agora doutor ela precisa ver também o impacto, né, tributário, ver qual tipo de plano. Você entendi o que quer dizer? Eu estou dizendo, ele vai se aposentar pelo INSS. Sim, vai mas receber. A previdência privada não tem nada a ver com o INSS. Não, é desvinculado. É uma complementação. Ele precisa ver só o tipo de contrato que ele fez com o banco para ver o tipo, como é que ele vai receber. Que há planos que a pessoa tem pode. Tem um período de anos também da previdência privada, não tem? Tem. Mas ele pode receber de uma vez só. Há planos que a pessoa faz, institui, inclusive até um. Recebe mensalmente. Exato, uma pessoa em caso de morte, tudo. Então, eu sinto que o Roberto é espertinho, ele deve ter feito exatamente isso. Isso é muito bom, porque a pessoa às vezes recebe acima do teto, ela faz um plano de previdência privado. Então, ele vai se aposentar pelo teto, por exemplo, e depois a privada vai complementar, ele faz esse planejamento, inclusive. Sim. Você escolhe, eu quero receber X dinheiros lá para frente, 2 mil, 3 mil, claro que você vai contribuir para isso. Claro. Mas isso aí você vai manter, em tese, o seu padrão de vida. Aí o Amadeu de Cubatão, sacana, Amadeu, bom dia, obrigado pela brincadeira aí, diz que a imagem da gente está linda, pena que os apresentadores não ajudam. Ô, Amadeu, tá punido, não vai participar nos próximos 20 dias. Mas ele é sempre Está cancelado. Exato, boa, está cancelado, né? Ele diz que a imagem realmente ficou maravilhosa, Virgínia, o ouvinte aí elogiando nossa tecnologia agora aqui, mas ele diz o seguinte, né? Para esse ouvinte que citou em relação à previdência privada somando a aposentadoria, desde que ele não tenha feito ela no Comindes nem no Bamerindes. Aí são riscos. Aí são riscos. Eu já entendi o que você quis dizer. Aí, né, Ailton e Emílio, a pessoa deve procurar uma instituição financeira consolidada, sólida e com registro na história de segurança que vai dar para essa pessoa que vai fazer a previdência privada. Com certeza. É muito importante falar. Eu entendi a sua provocação, a sua brincadeira, mas tem razão, no fundo, funciona dessa forma também. Vamos fazer o seguinte, vou fazer esse comentário aqui para o Ailton e para o Emílio comentarem, e depois a gente vai para o... Tem mais um intervalo, né, Virginia? Você adiantou? Não, tem mais um intervalo. Tem mais um, né? Então, vamos lá. O Ailton, mais de 90% dos empresários brasileiros esperam um crescimento nas receitas para 2024. Há um otimismo. E nós tivemos a divulgação da prévia da arrecadação, por exemplo, do país, do governo de janeiro, que indica uma alta de 6%, e os analistas defendem uma certa cautela. Mas o resultado está longe de afastar a necessidade de bloqueio das despesas, dizem os especialistas de mercado. Otimismo dos empresários, o governo acredita que poderia até ter arrecadado mais. Você acabou de fez um elo bastante importante, a questão até dos auditores, poderíamos ter uma arrecadação maior, mas começa o ano com certo otimismo. A primeira reunião do Copom foi favorável, há uma avaliação de que o mercado pode ser crescente, e muito se criava aí no ano passado o terror do que seria, né, em relação à reforma tributária, à concepção do mercado. Eu acho que o governo conseguindo cumprir a agenda de reforma, da reforma tributária, de colocar, digamos, a legislação, porque agora precisa ser produzida a legislação, que as mudanças que houve foram em termos constitucionais. A reforma também do imposto de renda, que é algo que vai ocorrer provavelmente esse ano também. Eu acho que as contas públicas indo para o eixo, eu acho que não tem motivo pelo qual o Brasil sofra, ou a nossa economia sofra um revés. Eu acho que a gente precisamos continuar digamos assim, um programa de inserção da economia do Brasil no mundo. Aumentar as exportações, não ser presas do agronegócio, ou seja, continuar só na pauta de produtos primários. O Brasil precisa começar a exportar serviços. A questão turística, um país como o nosso, que tem 8 mil quilômetros de litoral, sabe o que é isso? Sim. Tem uma das praias mais... a Baía do Rio de Janeiro é uma das mais belas. Aqui Santos é um lugar belíssimo, Guarujá, São Vicente, tem uma beleza toda. Como é que um país desse recebe 10 milhões de turistas estrangeiros por ano? O Paris, só uma cidade, recebe 44 milhões. Isso aí significa empregos, significa o que renda. Toda a economia. Exato. Nós precisamos nos abrir para o mundo. O erro da nossa economia é que é uma economia muito fechada. Tudo que o empresário faz é voltado para o Brasil. Não, a gente tem que começar a se voltar para o mundo. Vender, atrair
clientes estrangeiros. Aí sim, e não só no agro, é indústria, é serviços. Há brasileiros que vendem jogos no exterior. Jogos que... A indústria de jogos é uma indústria enorme. Nós subestimamos. Até algo que nós antes tínhamos um produto premium, que era o futebol. Nós perdemos. Hoje nós assistimos jogos no exterior. Agora, olha, eu vou fazer aqui uma colocação para que vocês possam analisar. Olha que interessante. Eu vou até aqui observar. Hoje, abri agora, né? Estava com a tela com os nossos ouvintes. Na Folha de São Paulo diz o seguinte: capitalismo é incompatível com democracia, diz pesquisadora italiana que estuda austeridade. Clara Mattei afirma que redução do Estado é fundamental, principalmente em relação até à relação com os trabalhadores. Então, nós estamos falando que o capitalismo, a gente está falando agora, arrecadação maior, crescimento econômico, investimentos, isso é incompatível dentro de uma democracia, até para a relação dos trabalhadores. Vocês concordam com isso? Quem falou isso foi a Clara Mattei. Eu li o artigo da Folha, da Clara Mattei. Eu discordo dela. Eu acho que ela faz uma análise, digamos assim, enviesada. O problema todo não está no capitalismo ou na democracia, mas como a democracia, como o capitalismo, a representação, digamos assim. Vou pegar o caso brasileiro. Sim. Qual é o nosso problema de representação? Que a população é subrepresentada. Os setores que são mais organizados, o que acontece? Eles vão ter um predomínio dentro do Congresso. Não tem dúvida. As leis, os lobbies, tudo que ocorre vão ser voltados para esses setores mais organizados. Isso aí não é um problema do capitalismo em si, mas é um problema o quê? Da cultura política nossa. Exato. De pouca participação popular, sim, de pouca organização popular. Vamos, por exemplo, sociedades de bairro. A dificuldade que você tem, por exemplo, dos bairros criarem associações e reivindicarem nas câmaras. E conseguir êxito nessas reivindicações. Não, reivindicar nas câmaras. Porque, veja bem, unir a perspectiva, as reivindicações de algumas milhares de pessoas, não todas, de um bairro como esse aqui, chegarem essas reivindicações nas câmaras, da Câmara, é difícil. Exato. Porque, primeiro, é difícil unir essas pessoas, porque o brasileiro já tem uma cultura de baixa participação. Então, isso precisa mudar. Sim. Inclusive, o autor, o Niall Ferguson, um historiador escocês, ele tem um livro muito interessante, que ele fala que um dos grandes riscos da decadência da democracia americana está na questão da representação. Olha aí. Que essas entidades da sociedade civil, que a gente chama, esses clubes, essas associações de bairro, as ONGs, essas ONGs, de origem popular, elas estão deixando de existir nos Estados Unidos. Então, o que está acontecendo? O país está ficando refém do quê? Os Estados Unidos, no bipartidarismo, a favor e contra. Então, você tem Biden, democratas e republicanos do lado, e um monte de interesses ali das pessoas que ficam jogados. E aqui no Brasil está acontecendo o mesmo fenômeno. Tem os pró, o ex-presidente, os pró, o atual presidente. E o modelo americano, né? Aí o Temília é diferente, né? Mas você vê que uma série de questões populares, de interesse popular, que não passam sequer por ideologia, acabam sendo o quê? Reféns disso daí. Eu tenho que ir para o intervalo, e eu quero a opinião de vocês na volta. O doutor Roberto Monteiro, bom dia. Ele disse assim: vocês estão lindões, hein? Gostei da... Você vê, Juiz? A gente tenta melhorar e falou que a gente está bonitão aqui, ó. Doutor Roberto, eu não lhe conheço pessoalmente, mas obrigado pelo carinho, né? Mas eu não sabia que o senhor era mentiroso. Obrigado pela gentileza, né? Diz que agora em 4K a gente está irresistível. Está irresistível. A careca está mais brilhante até. Mas, e ele ele falou aqui, se eu vou citar, bem colocado, viu, doutor? Eu vou em intervalo, do Roberto, vou deixar para o Emílio, para o Emílio responder. Mandar um abraço para o nosso querido Bento lá em Florianópolis, mandar um abraço para o seu Sérgio lá, o seu Bedinho lá em Balneário Camboriú, o filho Yuri também, mandar um abraço para a Renata, né, em Joinville, mandar um abraço para o Humberto, que está lá em Santa Catarina. Ele não para, né? Ele diz que é representante, está o estado inteiro, né? Mandar um abraço para o nosso querido Luiz Plástico, que não chegou no Brasil ainda, Virginia. Estamos em fevereiro, que é o Luiz que viria de Coimbra para o Brasil. Acho que esse ano ele segura a onda, né? Segura a onda. Um abraço para ele lá em Coimbra, um abraço para o nosso querido César Morgado, lá em Bolton, na Inglaterra. A gente precisa voltar. Agora, estrategicamente, estamos com a tela pronta, né? Já modificamos para fazer lives.
A minha última live foi num lugar assim simplesinho. A gente fez uma live com Dubai. Opa! Fizemos com Dubai. Então agora a gente fizemos com Coimbra em Portugal. Vamos fazer com Morgado em Bolton, na Inglaterra, e vamos fazer outras internacionais, fora as nacionais também, né? Mas, doutor Roberto, o senhor fez a minha referência para que eu falasse do ranking que eu citei no começo. Estava até esquecendo mesmo. Eu vou deixar aqui a menção e vocês comentam na volta do nosso último intervalo. O Brasil cai 10 posições no ranking de percepção de corrupção e tem a segunda pior colocação da história. De 180 nações pesquisadas, o Brasil figura na 104ª posição. Tá? Vamos lá. CGU diz que trabalha diariamente, né, para identificar e corrigir riscos de corrupção em políticas públicas e que resultados devem ser analisados com cautela. Brasil, 36 pontos em 2023. Ano passado foi averiguado. 2 a menos que 2022. Índice igual a países como Argélia, Sérvia e Ucrânia. Olha a comparação, né? Na América do Sul e na América Central, doutor Roberto, o Brasil figura com uma avaliação pior do que a do Uruguai, com 76 pontos, pior que a do Chile, com 66, e Cuba com 42, e os nossos irmãos argentinos com 37. Eu vou ao intervalo e vocês na volta comentam isso, porque desenvolvimento econômico, crescimento do país com corrupção não dá. Uma coisa não bate com a outra, né? Virginia, vamos ao último intervalo e voltamos já. Não sai daí, doutor Roberto. Obrigado. Ótimo final de semana para o senhor. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Laudo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 3223-8383. 3223-8383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223-8383. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Enge Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com.
Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Além chegar e falar, não, essa empresa aí poderia ter, o banco poderia ter pedido declaração de renda. Às 9h50, você pegou aqui o Ailton fazendo uma exclamação aqui no seu pensamento, eu abri, me dando uma explicação, junto com o doutor Emílio aqui, de uma série de questões, né, porque a notícia chega agora, Polícia Civil do Distrito Federal está indiciando Jair Renan, o filho número 4, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro, por suspeita de fraude. E aí eu perguntava aqui para o Emílio, para o Ailton estava dando uma aula aqui, que muitas vezes essas questões acabam em pizza, né? São resolvidas de uma outra maneira. Porque no caso vou até falar, no caso do Peloso que está postando aí, é mandado que pode ser averiguado lá adiante. Sim. Então pode ser que nos tribunais, ou da hora E muitas vezes, viu, Ailton, você não quer falar, o Emílio talvez não queira falar, ou queiram falar, mas muitas vezes também o sujeito apronta, e aí sabe o que ele fala? Olha, eu não sabia, foi o meu advogado, foi o meu contador, eu não sabia disso, eu não sabia que funcionava o regime dessa forma. Fui levado ao erro pelo meu contador, pelo meu advogado. Ou eu estou dizendo alguma mentira, Emílio? Essa é uma possibilidade de defesa. Que ela vagabunda ela não é muito boa. É uma alegação, né? Uma alegação. Vai ficar. Para muita gente isso é uma falta de caráter, né? Mas é uma alegação para defesa. Você vai postergar o seu processo, né? Às vezes até levar a prescrição, que às vezes é muito, muito utilizado. Não estou dizendo que é o caso aqui do filho do ex-presidente, estou dizendo que é uma coisa geral, mas a gente está de volta aqui em nome de Muniz Logística, Soluções de Comércio Exterior, Forte Vistoras Automotivas, 9 endereços, e a Virgínia não poupou trabalho, viu, Tiagão? Os 9 endereços agora estão na tela, hein, Virgínia? O mais recente lá da Via Itaquera, em São Paulo. Também Inge Plus, consultor incorporador, a qualidade faz diferença. Olha, residencial Mykonos, Ilha de Malta e agora o Bali. E a Angel Life, que tem o residencial Piazza Torino. Também Ronaldo Hamar. Cadê o Ronaldo Hamar? Está nos devendo umas imagens, hein, Virgínia? Temos uma entrevista com ele para produzir uma nova peça. Alô, meu querido Ronaldo Hammer, martelinho de ouro, o maior martelinho de ouro do mundo. Um abraço na Comedora Martins, 191, na Vila Matias. Também M. Rocha Contabilidade, desde 2001, cuidando da sua contabilidade ou da sua empresa, como você preferir. Mecânica Elomar, há 54 anos, deixando o seu carro, um brinco para você curtir o seu dia a dia ou viajar também. Também Escola Santista de Astrologia, onde você tem o seu mapa astral, cursos capitaneados ali pelo mestre Jorge, também pela Márcia Bernardo. É só ligar para a Jaqueline pelo 97 467839. Também Panificadora Flor, hein? Às vezes a gente não consegue ouvir pelo horário, estamos no estúdio, mas Panificadora Flor, na Almirante Tamandaré, número 110, em Santos, telefone 3232-4090, em Santos. E também o nosso Zé Luiz da Tintas e Tintas. Bom, para finalizar o programa, estamos com 9h53. Brasil cai 10 posições no ranking da percepção. Preciso repetir o Emílio, Ailton, ou vocês lembram ainda? Sim. Não, repito. Não. A gente conseguiu ficar atrás. Por exemplo, aqui na América do Sul, a gente está atrás de Uruguai, Chile, Cuba, um pouco mais à frente da América Central, e da Argentina. Que, por falar em Argentina, vocês acabaram de falar que uma pressão popular ajuda, né? Nada como a população ter ido na Praça 1º de Maio, olhado para a Casa Rosada e ter falado para o Javier Milei segurar a onda, né? Mais de 68 parágrafos de várias propostas do Milei já foram para o lixo. Sim, isso já jogou no lixo. A pressão popular ela é necessária também com a gente dizer que é algo razoável. Por isso que eu fiz um comentário
a respeito da visão da Clara Matei, né, de que o capitalismo é incompatível com a democracia. Não. O que é incompatível com a democracia é a inércia popular. O povo, o cidadão, tem que participar da gestão do seu país. Não é só de 4 em 4 anos ou comparecer às urnas para votar nas eleições municipais e nas federais. Não. Sim. Tem que acompanhar o que fazem os seus eleitos e ser crítico. Ano que vem, a próxima eleição, não voto mais esse cara que não fez nada. E também todo o movimento de reivindicação, participar. Não deixar naquela, olha, eles vão lá, estão trabalhando por mim ou para... Exato. Não, isso não existe. Mas, o Emílio, não dá para a gente pensar em um país mais desenvolvido, um país mais justo, mais democrático, onde a gente, no ranking de percepção de corrupção, a gente cresce e não no ranking econômico, que a gente deveria... Então, essa percepção, e a gente pode distribuir isso, muita gente fala, é classe política. Não é só a classe política, é no geral. Sim. A população inteira, né? Isso não são apenas os políticos que praticam corrupção. As pessoas no dia a dia, às vezes, nem entendem que aquilo é um ato, né, ilícito e seguem as suas vidas. Mas voltando aí aos índices que você falou, da percepção, isso é resultado aí também, a gente fala sempre aqui das decisões do Poder Judiciário, mas eu vou falar do STF. Nós tivemos aí a Lava Jato, sim, que descobriu aí, teoricamente, o maior caso de corrupção, né, entre nós, coisas que se espraiu pelo mundo todo, as empresas foram punidas lá fora, né, fizeram delações premiadas, espontaneamente, é bem falar isso, né, cercado de inúmeros advogados altamente competentes, sim, que acompanharam, né, não houve tortura nesse ponto, sim, né, e agora entram com ações, passado 4 anos, e começam a acontecer decisões monocráticas de um ministro do STF, derrubando todos esses acordos que foram feitos de leniência, né? Ou seja, eu concordei em pagar uma multa porque eu confesso que eu fiz algo errado, eu pratiquei um ilícito, um crime e tudo mais. Foi isso que as grandes empresas no Brasil fizeram, não é? E aí o que o STF fez? Primeiro, destruiu tudo o que foi feito na Operação Lava Jato, com base em provas ilícitas, porque mensagens que foram hackeadas, aquilo no nosso ordenamento jurídico são provas ilícitas. Não se admite, especialmente no direito criminal, não se admite você pegar uma prova ilícita e jogar no processo e falar assim, não, mas o juiz combinou com esse, com aquilo. Né? E aí, eles que vinham concordando com tudo que estava acontecendo, passado um período, simplesmente disseram, não, a gente mudou de ideia, aquele lá não é mais competente, tem que mandar para cá, o outro o processo não foi, e isso dá essa percepção para o mundo de que o Brasil é um país com alto índice de corrupção. Exatamente. A gente tem que afastar esse tipo de insegurança jurídica que nós temos. Não pode uma operação seguir com o apoio de todas as cadeias, instâncias do Poder Judiciário, e, de repente, aquele que é mais importante, o guardião da Constituição, passar o rodo e dizer, não, isso está tudo errado. E agora mais, vem um juiz, um só, e decide derrubar aquilo que foi homologado, né, também pelo STF, pela Procuradoria-Geral, ao contrário que a imprensa, alguma parte está dizendo, esses acordos não foram feitos lá pelo o juiz lá da Lava Jato, pelos procuradores de Curitiba, pela famosa República de Curitiba. Foram feitos pela Procuradoria-Geral de Brasília, um procurador que é chefe de todos, foi o subprocurador-geral. Não sei se era o Carlos Frederico, o nome deles, com o carimbo do STF. Não pode agora vir um juiz só, derrubar uma decisão que foi decidida pelo plenário por 11 juízes, e dizer assim, não, está suspenso. Não, isso não vale, eles foram cerceados a defesa. Isso é a percepção de corrupção. Exato. Ou seja, apura-se, leva-se, tudo, tá? Quando chega lá em cima, passado alguns anos, que já se tornou comum aqui no Brasil, e onde envolve política,
e joga tudo fora. Isso é tudo mentira, não aconteceu nada disso. Coitados, as empresas. Poxa vida, isso não, o Brasil não vai se desenvolver, os empresários não vêm para cá para investir seu dinheiro, porque tem a famosa insegurança jurídica. Eles não têm certeza do que vai acontecer daqui a 4 anos. Como um empresário de grande porte, pequeno, médio, vai planejar a sua vida, seus investimentos, se ele sabe que hoje vale isso e amanhã não vale mais nada. E o investimento dele vira pó. Você falou bem, o Emílio, o Ailton, eu até li uma matéria há uns 20 dias atrás de um executivo da Ford norte-americana, quando perguntado por um repórter brasileiro lá, num evento automobilístico nos Estados Unidos, se a Ford voltaria ao Brasil. A primeira coisa que ele disse é o seguinte, o que não nos dá a segurança de voltar ao Brasil de forma a produzir os carros lá é a insegurança jurídica, mas ele também citou a questão da insegurança junto à Justiça do Trabalho, porque ele disse que a Ford foi muito punida ao longo dos anos, e até eu fiquei espantado, eu desconheci esse caso. Ele disse que só no fechamento da Ford, na sua última unidade Fabril aqui no Brasil, foram mais de 2.700 ações trabalhistas, né? E isso, como ele diz, impossibilita investimento, impossibilita crescimento, impossibilita de você investir até na própria mão de obra. É muito por aí, Ailton, isso também é a própria Justiça do Trabalho, não que o trabalhador não tem que ter essa justiça. Mas eu diga lá. Antes de responder, diga lá. A questão da legislação trabalhista brasileira também é outro planeta, também não é, ela é conexa com a previdenciária e com a tributária, mas é outro universo. Também já tem toda a sua complexidade. Mas quando a gente fala de corrupção no Brasil, o problema que eu falo é de transparência. Quanto mais transparente é o poder público, menores são as possibilidades de corrupção. Um juiz da Suprema Corte Americana no século passado, ele falava que a luz do sol é o melhor desinfetante. Quando uma série de questões que são de interesse público, elas passam a ser negado o conhecimento público por questão de sigilo, aquele famoso sigilo de 100 anos e tudo. Então, alguma coisa há errado. Outra questão que, para mim, pega, a questão do foro, em razão da função, o chamado foro privilegiado. Para mim, isso aí viola... Para poucos, né? Embora isso aí haja na nossa Constituição, para mim, isso aí viola o princípio republicano, de que todos são iguais, não há privilégio de classe, mas cria toda uma série de embaraços para investigações, para julgamentos. Às vezes um juízo é declarado incompetente por causa que o foro seria outro. Aí as provas que foram produzidas são declaradas imprestáveis, aí volta, aí acabam alguns agentes que realmente têm indícios sérios, pesados contra eles, acabam safando com a prescrição. Então, se a gente fala de corrupção no Brasil, a gente tem que atacar esses pontos. E é um ponto nevrálgico. Há autoridades que se furtam até de citação por conta do quê? Não, mas ele não... Bom, pelo pouquinho, ele está no gabinete dele, tem um gabinete dele aí, ele é um deputado, é um vereador, é um prefeito. Como é que uma pessoa dessa não foi localizada? Não encontrado, não localizado. Não localizado. Em algum lugar ele deve estar, porque ele sempre está governando, sempre está exercendo o mandato dele. É impossível, não é uma pessoa que morava no Arrebalde, entendeu? Num lugar assim, ermo, não. É uma pessoa que tem uma função pública. Então começa por aí. Quando se criou a PPE, a legislação a pessoa politicamente exposta, inspirada na legislação estrangeira, para mim ela carece também de aperfeiçoamento. Por quê? A PPE é o quê? É aquela pessoa que tem um determinado poder, é uma pessoa que exerce uma gestão de uma estatal, é que exerce um mandato público. Então essa pessoa tem que ser mais fiscalizada que as outras. E não usar a legislação da PPE para proteger, para blindar esse tipo de agente. Quanto mais poderoso é o agente público, maior é a fiscalização que se deve exercer sobre ele. Porque aquela caneta pode fazer um estrago violento. Outro ponto, Supremo Tribunal Federal. Nós temos 11 ilhas. São 11 ministros, cada um decide da sua cabeça e não tem aquele sentido de colegiado.
órgão colegiado. Então, nós devemos... Tudo bem, mas isso vai travancar o andamento, porque as decisões monocráticas acabam acelerando. Não, espera um pouquinho. Se foi criado um colegiado, Sim. É para esse colegiado decidir. Então, a gente tem, às vezes, decisões monocráticas para um lado, decisões monocráticas para o outro lado. Sobre o mesmo tema. Sobre o mesmo tema. E cria uma balbúrdia que quem está do lado de fora, até os advogados ficam perplexos, imagine o cidadão comum que não tem conhecimento jurídico. Exato. Cria o quê? Uma visão distorcida da corte, que contribui para o quê? Para o descrédito da corte, do Supremo Tribunal Federal. Que para mim, acaba redundando no descrédito da democracia. Sim. Porque sem judiciário... E deveria ser um balizador dessa democracia. Com certeza, ser um fiador da democracia. Exato. Mas a gente acaba o quê? Sem judiciário, a gente tem a barbárie do outro lado. Cada um vai decidir com as suas próprias mãos, com as próprias razões, que isso aí não Isso dá. tem acontecido muito, né? Muito. As pessoas hoje estão se achando donas... se armorando de investigadores, acusadores e juízes. Exato. E advogado também. Exato. Só que advogado de uma parte só. Exato, nenhum. Quer dizer que a gente põe por terra a justiça. Eu tenho que encerrar o programa. Eu só vou fazer um comentário. Pois não. Eu vou até só sentir do meu amigo Emílio. Não, eu vou pedir para vocês me ajudarem, porque a Marinês de Pragrande fez uma pergunta e estava fora do contexto, mas a outra vai concluir. Aí, Marinês, eu ia encerrar, mas vou pedir a ajuda dos dois advogados, porque você fez uma colocação importante de Pragrande. Daqui a pouco eu passo vocês. Eu estava explicando. Ele já achou que já ia cobrar ele aqui. A questão dos frutos da árvore envenenada, que é a questão de se a origem da prova é ilícita, ela contamina todas as provas que forem produzidas ali em diante. Se eu descobrir por meio ilícito que o fulano tem um lugar ali que ele guarda o produto do crime, e a partir daí eu faço uma diligência, faço apreensão, faço o termo, como a informação que eu obtive de meio ilícito vai contaminar também aquelas provas, aquilo que eu obtive ali. Isso aí é a teoria dos frutos da árvore envenenada, que é uma doutrina dos países anglo-saxões. Só que isso daí agora está sendo relativizado, já de um tempo para cá. Sim. Quando não há concurso do agente público para a produção dessa prova originária, nos países desenvolvidos, tem sido aceito. Olha, para a sua surpresa. Para a sua surpresa, inclusive em matéria tributária. Por exemplo, houve casos de pessoas, bancários, trabalhadores de bancos, que furtaram informação de milhares de investidores e venderam essas informações lá no exterior, para os fiscos. E essas provas foram aceitas. Foi produto de um desvio. Aquele funcionário rompeu, usou, teve acesso a uma informação sigilosa, digamos assim, não é furto, porque tecnicamente não é furto, mas desviou essa informação, copiou e vendeu, lucrou até. Sim. Mas o que acontece? As cortes falaram, não, mas quem produziu a informação não foi o agente público, foi o bancário lá que tirou do banco. Correto. Então, a gente vai considerar essas provas como válidas. Ainda que o fisco, o governo que paga por elas. Isso aconteceu na Alemanha, por exemplo. Que tem uma outra cultura. Para a gente finalizar, o Ailton tinha mandado um texto, a Virgínia ficou com o celular, não consegui abrir o texto aqui em relação à China, daqui a pouco o Ailton comenta, mas vou pedir para o Emílio ajudar aqui. A Marinês da Pragrande é o seguinte, vocês estão acompanhando o caso daquele prédio que teve a sua estrutura abalada, tremores na terça-feira? Sim, não é o primeiro, viu, Marinês? Você bem colocou. Se não me engano, é o terceiro edifício de Pragrande que apresenta um abalo na sua estrutura. Ela cita o seguinte, ela tem uma prima que mora lá, e na terça-feira todos foram pegos de surpresa e todo mundo teve que deixar o imóvel como estão até agora. E até o momento não fora o trabalho de vocês da imprensa, nada tinha sido feito. Precisamos que a justiça seja feita, porque a construtora vendeu os imóveis e até ontem não havia se colocado à disposição. Agora aparece na imprensa que ela está dando quartos de hotel para a população, mas não tinha feito nenhum tipo de amparo. Cabe uma medida judicial contra a construtora, não somente para reparar um possível risco de desabamento de um prédio de 23 andares,
como uma indenização, porque imagine numa terça-feira de carnaval você ser retirado do seu apartamento com risco de desabamento, não tem aí a figura, ela cita aqui, do prejuízo moral, do prejuízo material, eu não sei aí se cabe ou não, a Maria Inês da Praia Grande. Vou falar assim, né, porque o caso é muito recente, mas em tese, sim, cabe uma ação de reparação não só de danos materiais, como morais, né? É preciso ver aí quando foi a construção do prédio, esperar o laudo que está sendo elaborado para ver quais são as causas efetivas. Aparentemente, foi algum problema de cálculo estrutural, porque você já até mencionou aqui, né? Qualquer produto, ele é produzido, né, da indústria civil, principalmente, que vai abrigar pessoas, existe o cálculo estrutural, e esse cálculo prevê um percentual de segurança. Exato. Tá? E nesse caso parece que esse percentual de segurança, por algum motivo, não foi obedecido, ou pode ser em razão dos materiais utilizados. Então, tudo é muito prematuro. Exato. Mas, em tese, sim, essas pessoas que moram lá, tiveram prejuízos, foram obrigadas a deixar suas casas. Primeiramente, a empresa a construtora precisa abrigar essas pessoas. Eu escutei hoje na televisão de que ela estaria oferecendo um valor de aluguel para alimentação, algumas pessoas para hotéis, sim, outras para locais diferentes, porque elas teriam pets, né, gatos, cães e pássaros, o que for. Então, existem hotéis que não recebem essas pessoas. Bom, essa é a primeira atitude que a empresa precisa tomar, em paralelo à estabilização do prédio, sim, que está sendo feito, né? Então, mas é preciso ter calma nesse momento, né? Cobrar da construtora essa ajuda para a moradia, porque isso é obrigatório de acontecer. Eles não deram causa, os moradores, né, os proprietários do prédio e quem estava lá, não deram causa ao problema, né? Então, eles precisam ser auxiliados nesse momento. E aí, depois, com o desenrolar e com os laudos, descobrir o que efetivamente ocorreu, e aí procurar aí um advogado. Algum risco, né? Então, esse laudo vai, aparentemente, a Defesa Civil diz que o escoramento feito garante que não há mais risco de colapso do edifício. Então, esperamos que isso seja concretizado, e eles vão fazer os laudos e deixar lá as medidas. Provavelmente vão colocar reforços, como nós já assistimos aqui em Santos e aqui na Baixada Santista inteira, reforços nas colunas para suportar o peso do edifício e saber o que aconteceu, se foi na fundação, se foi material, se foi cálculo. São vários os motivos que podem... observar, né, Miriam? A gente viu ali 3 colunas no subsolo, né, quebradas, né, a ferragem ficou exposta, a outra trincada, o concreto não. Nos dá a entender, apesar de sermos leigos, mas você colocou muito bem, que houve uma sobrecarga naquelas estruturas e elas não resistiram. Vai ter que ser feito um reforço, parece que estão sendo colocadas várias vigas de sustentação ali, metálicas em madeira para tentar conter, mas terá que ser feito uma obra definitiva, que será o reforço daquelas colunas que ali mostraram que não apresentaram essa sobrecarga, e lateralmente terá que ser feito também esse amparo. Em relação ao que ele disse, mas só para citar, você colocou o complemento, são me parece 133 apartamentos que existe no prédio, somente 25 não moram lá, são pessoas que têm imóveis de final de semana. Essas 25 não teriam ali talvez tanto problema. Porém, se elas estavam ocupando o seu imóvel na terça-feira, também sofreram prejuízo, como qualquer um, né? Ainda mais que era um feriado, né? As pessoas estavam aqui de férias ou só passando alguns dias. Exato. Elas foram desalojadas por um motivo que elas não deram causa. Sim. Isso é uma responsabilidade da construtora. Parece que é uma construção nova, então tem os 5 anos de garantia, tá? Mas aí tem que se apurar se houve dólares, né? Culpa é óbvio, né? Mas qual é o grau de culpa que a construtora tem nisso? O laudo vai mostrar, mas todos têm direito a um ressarcimento por os prejuízos causados. Tem algumas versões, ou versões populares, né, Elton, para a gente finalizar, que dão ponto o seguinte: o prédio foi entregue de uma maneira, mas aí os moradores aplicaram mais carga no prédio. Mas aí, como o Emílio citou, feito um cálculo, o prédio não é feito, a gente cita aqui, quando a gente traz o nosso querido Roberto Barroso da Inge Plus,
ele é feito para tolerar a carga dele mesmo, para depois ser habitado e tem uma margem. Para que você tenha ideia, hoje esse prédio, a caixa d'água seria totalmente esvaziada para tirar peso dele e algumas coisas. Agora, peraí, não foi dimensionado para isso? Eu construo um prédio com uma caixa d'água, mas eu sei que a caixa d'água tem que ser utilizada com água. Sim, mas a ideia dos engenheiros foi aliviar a carga, exato, momentaneamente para poder fazer esse trabalho de investigação. Correto. E precisa ver o projeto e a execução. Por vezes, o projeto está correto, mas a execução não seguiu o projeto. Exato. Materiais. Então, o laudo vai dar, digamos, é a peça-chave para mim. Porque é ali que vai definir as causas do ocorrido. Vale lembrar o edifício na Rua Goiás que desabou. Está praticamente concluído, a Virgínia morava ali muito próximo na época. 89. Isso, 89. E é um prédio de padrão bom, mas o projeto dizia uma coisa e a execução, como disse o Emílio agora, Ailton, produziu outra. E aí descobriu-se o quê? Menos ferragem, menos quantidade de concreto, menor quantidade de cimento. Então, o projeto era bom, só que a execução... Estaqueamento mal feito. Santos é uma cidade que os prédios, dependendo do tipo... esses prédios todos da praia, eles eram construídos com aquelas sapatas, antigamente. E como o nosso solo é quase uma lama, com lamaçal, os prédios, o peso, eles entortaram. Hoje nós temos as estacas que amarram completamente o prédio. É curioso, né, Emília? Que eles entortam, né, adernam, viram, né, mas não afundam, não caem. Você vê que eles eram construídos um sistema que muitos construtores falam, empreiteiros, né, que era aquela famosa mesa, né? Você faz a mesa com aqueles pés de concreto, então, como disse o Emílio, ele vira para um lado, vira para o outro, mas não cai, né? Ele flutua. Ele flutua. Esses, como são feitos em estacas, né, pode haver essa questão do peso. Os materiais empregados também. E se posteriormente a entrega do imóvel... Lembra do Sérgio Maia, no Rio de Janeiro, que fez prédios com areia da praia? Exato. Ao invés de concreto, você tinha conchinha? Então, o material que foi empregado na construção, o concreto tem vários tipos de carga que... Então, isso aí provavelmente vão ser remetidos para alguma instituição idônea que faz os ensaios, que são testados os materiais e tudo. E outra coisa, se pós a entrega do imóvel, foi feita alguma reforma de mundo, alguma mudança radical que possa ter alterado o comportamento da Não é o caso desse prédio empregado. Não. Mas tem um vídeo na internet, vocês podem procurar, vocês vão ver uma pessoa, na verdade uma não, duas, cortando uma viga de sustentação de um prédio. Sim. Você já viu esse vídeo? Já. Eu vi aquilo ali, eu falei, não é possível, isso deve ser pegadinha. Mas tem louco para tudo, gente. Tem gente que já... Você vê aquela ferragem, o sujeito cortando. Estaca, afinar a coluna... para aumentar o espaço da sacada. Morreu, pelo amor de Deus. Mas foi isso. O investigador, a pessoa que faz as análises, ela tem que estar aberta para tudo. Ver todas as hipóteses, excluir, mesmo que pareça absurdo excluir essas hipóteses, para chegar realmente na causa. Isso aí é praxe. Falaremos em breve mais uma vez aqui, e inclusive até eu já pedi autorização do nosso querido Roberto Barroso, da ENGE Plus, Grupo ENGE Life também, Grupo ENGE Plus com a ENGE Life, trazer aqui, quem sabe, a Cecília Passarelli, que é arquiteta desses projetos, quem sabe ele como engenheiro também, para falar. Por isso que a gente indica que a ENGE Plus, estamos até no vídeo com o anúncio da ENGE Life, que é do grupo, né? A qualidade faz a diferença. É desde o nascedouro, a preparação do terreno, a questão estrutural e na entrega do imóvel, né? Que é a segurança. Quero agradecer demais ao nosso querido doutor Emílio Coime, que está felicíssimo com o Santos agora, inclusive rasgou a fantasia no carnaval por conta do Santos. Ele ficou no bloco, tem um amigo meu que falou assim, vou fazer propaganda, ele falou, Edu, participei do bloco da Netflix. A escola de samba Netflix foi meu carnaval. Emílio, para quem quiser procurar você, qual é o seu contato? Doutor Emílio Coime, advogado especializado em previdenciário, trabalhista, civil, com grande competência e larga margem de conhecimento para tirar aquelas... Sabe aquele negócio que começa a sair fumacinha? Quanto mais a gente pensa, menos a gente sabe a solução. Passa essa fumacinha para ele. E ele resolve para você. Passa para o advogado. O advogado foi feito para isso. Relaxa, né? Isso. Mas podem me encontrar pelo WhatsApp, o telefone 13 99166 1083
ou pelo e-mail, emiliopuime@hotmail.com. E é engraçado, claro que eu não vou cometer esse deslize aqui, uma questão de educação e respeito, mas tanto o cartão aqui do Emílio e do doutor, vários convidados esticam a mão, pegam uma olhadinha e levam. É para levar mesmo, gente. É para levar mesmo. Porque se a gente coloca os cartões aqui, é porque a gente confia nesses profissionais idôneos, doutor Emílio, doutor Ailton, que para ter novidades. Então, pode fazer uso sim, pode levar, não precisa nem pedir, não. Está aqui na mesa justamente para isso. Emílio, ótimo final de semana, sexta-feira chegou. Hoje eu não vou apresentar os pães aqui maravilhosos da Panificadora Fogo, porque, inclusive, alô, Fernando, esse horário não dá para a gente entender, Fernando. É diferentemente lá de Brasília, né, que tem 300 auxiliares, né? Então, o deputado, acontece alguma coisa, se alguém entregar ali, vai receber aqui, a gente não consegue. Participações. A Virgínia está atenta aqui no nosso áudio, no nosso vídeo, na internet, eu estou aqui também, mas os pães continuam a mesma coisa. Diga lá, Virgínia. Marcos Muniz, excelente programa. Cacaio da Tudes, bom dia. Ô, Cacaio da Tudes, comerciante. Ô, Cacaio, você me deve uma visita aqui para visitar a gente, falar muito de São Vicente, cidade que a gente acredita que tem um grande potencial e que deve e possa crescer. Doutor Ailton também me mandou um texto aqui, acabou não sendo possível, mas exportações da China para países emergentes aumentam como alternativa aos Estados Unidos. Isso chama atenção, Ailton. Com certeza. Quer dizer, a China está entrando de vez, inclusive no setor de infraestrutura. Investindo principalmente portos. O porto de Xangai, no Peru, que eles estão construindo, que tende a se tornar talvez um dos maiores portos ou o maior porto da América do Sul. Então o pessoal de Santos tem que começar a acordar, porque talvez boa parte da soja do produto do agro, no lugar de sair por Santos, passe a sair por esse, porque já ali já é costa do Pacífico. É um sinal de alerta para o Brasil, hein? O Brasil, porque muitos produtos que saem por hoje por Santos pode ser que saiam a partir daí dos portos do Atlântico, passem a sair pelo Pacífico. Então, os chineses estão ampliando a visão deles na América Latina. Exato. Cobrindo um espaço que os Estados Unidos, infelizmente, largou. Eu acho que os Estados Unidos tinham muito aquela visão intervencionista, né? Nos tempos da Guerra Fria. Só que quando os países aqui da América do Sul, dos nativos, precisaram também do apoio deles para reformar suas economias, os americanos deram as costas. Então agora a China, numa visão mais digamos assim, de médio e longo prazo, começa a colocar as suas fichas aqui no nosso continente. Vamos aguardar. Na tela, nosso querido Marcos Muniz, com certeza acompanha esse mercado, frete. Canal do Panamá, com essa seca lá no Panamá, diminuindo a vazão, tem comprometimento de travessia. Mar Vermelho lá com os UTIs bombardeando, criando certo caos, preocupando, aumentando frete e mais, né? Alternativas vão ter que ser criadas. Com certeza. Tem projetos, tem de novos canais para diminuir a distância ali, cortar essa distância e até evitar ali Mar Vermelho futuramente. E isso, não só o Mar Vermelho, mas também o Estreito de Malaca, também, exato. As regiões ali que a China reivindica, também ilhas, e tudo que pode ser que sejam origem de futuros conflitos. O direito marítimo e o direito internacional são matérias que estão crescendo muito, né? Estão crescendo de importância por quê? Porque à medida que intensifica o comércio entre os povos, começam a surgir várias questões, né? Sim. E outra coisa, países que antes não tinham, como a China, que antes não tinha essa força política, agora com a força política adquirida econômica, ela passa a reivindicar territórios, né? A Taiwan também, a China de olho ali, né? Exato. Está de olho ali, Hong Kong. A gente tem que prestar atenção, porque para a China, Hong Kong é China, não é Hong Kong. E a gente tem um comércio muito forte ali, mundial. Exato, eles absorvem os nossos produtos. É o maior produtor de mexidos do mundo. Exato, né? E influencia na nossa indústria. Exatamente. E parou, a indústria automobilística parou por conta da pandemia. O Emílio lembrou bem, inclusive, que eu pedi aqui, por exemplo, estou dizendo que o Sérgio Henrique, você já vai ficar de olho no Emílio aqui, né? Mas outro dia eu recebi a mensagem de um ouvinte, falei, pô, Eduardo, eu comprei um iPhone, parabéns, hein? O number 15, né? O número 15. Carinho, né? Mas ele falou, caramba, mas lá eu fui olhar, lá estava a República da China na caixa. Porque parte da produção da Apple agora é feita lá. Mas é feita assim, eles montam lá um parque industrial só para a Apple,
só para fabricar os produtos, os iPhones da vida, né? E aí isso é mandado para o mundo. Por quê? Porque a mão de obra é mais barata, a tributação é diferente, a rapidez da feitura é maior. A infraestrutura, por exemplo, é muito mais fácil, por exemplo, construir uma fábrica para esses chips no Taiwan, na China, do que nos Estados Unidos. E também tem a questão da legislação ambiental, a mão de obra. Por exemplo, a Taiwan tem uma percentagem altíssima da população, Taiwan, Coreia, de nível superior. Então, é muito mais fácil. Quem está entrando contratar engenheiros para fazer isso lá, está entrando nesse, viu, Ailton e Emílio, para finalizar. Nesse segmento de tecnologia está entrando com os dois pés e com as duas mãos, é a Índia também. A Índia já é muito forte softwares, em software e serviços, de modo geral. Isso. Tanto que muita gente que, desculpa te cortar, muitas das empresas de grande porte, multinacionais, os departamentos contábeis trabalhavam na Índia. Eu trabalho na Índia. Agora que tem veja novos milionários do mundo. Call centers falam português fluente e às vezes você liga e você está falando com uma pessoa na Índia. Índia e inglês e tudo. Quer dizer, o mundo está mudando. O setor tecnológico avança tanto que nos últimos dias a NVIDIA, que é um produtor de placas de vídeo para computador de monitor, tornou-se a quarta empresa mais valorosa do mundo. Sim. Então você veja que tecnologia. Enquanto isso, o que a gente faz com a nossa tecnologia no Brasil? Mas veja bem, olha, nós não tiramos partido, por exemplo, é muito mais fácil no Brasil, no lugar de competir com a indústria de vídeos, competir com a indústria de jogos, de games. Exato. Que é já a regra. Eu tenho um amigo que mora na Inglaterra, e o filho dele tem uma empresa de games. Nadando de braçada, outros montam empresas aqui no Brasil, são brasileiros, estão aqui no Brasil, tem empresas do exterior, mantém essas empresas do exterior de games e software, porque para eles, em termos tributários, compensa muito mais. Porque os profissionais brasileiros são muito competitivos. Nós exportamos mão de obra na área de TI, qualificadíssima, para a Índia, Canadá, que precisa de gente, Irlanda, que Canadá territorialmente fala-se pouco, né? Mas a Irlanda hoje é um hub de tecnologia no mundo. Tem um conhecido nosso, é o Bruno, né? Neto da Dona Alzira, uma vizinha da minha mãe. O seu neto, o Bruno, está na Irlanda e só faz elogios. Então, como desenvolve, né? Deixa eu mandar um abraço aqui para o Fernando. Ele mandou uma mensagem, Virginia. Vou pedir para aquele amigo motoboy super rápido, pega jato, para levar mais tarde. O Fernando é uma figura, Fernando Leonardo, da panificadora Flor. Fica tranquilo, Fernando, fica tranquilo, não tem problema. Um abraço, Ailton, e o seu contato também com novidades. É 1399-713-1135. Tá vendo? Se o cartão não estivesse aí, o Ailton, a gente às vezes tem falha de memória. Estouramos aqui o tempo, aqui mais maravilhoso fazer esse programa muito gostoso com o Ailton e com o Emílio, com o Ailton. E voltamos na segunda, né, Virginia? Sábado domingo aí para descansar mais um pouquinho, depois o pessoal já me mandaram aqui dizendo o seguinte: Eduardo, qual foi a sua interpretação de ir ao mercado em meio ao carnaval ver ovo de Páscoa? Para estranho. Você reparou isso, Emílio? E aí você vai no mercado, eu olhei no mercado, falei para a Virginia, a gente foi dar uma passadinha rapidíssima, né? Porque o dinheiro estava, o preço está lá grama, o dinheiro está pequenininho. Mas eu falei, caramba, eu estou enxergando errado, são ovos de Páscoa em meio ao carnaval. Então o mercado está assim, ó, o carnaval andando e o coelho de Páscoa já invadindo os mercados. Nós vamos chegar numa época que acabou o Natal, já vem um pouco de Páscoa. E o Natal vai começar após a Páscoa. Exato, e mais. A indústria prevê um aumento de 5%. E mais, antigamente a pessoa ficava torcendo para passar o ano para comprar o panetone. Agora você acha o panetone o ano inteiro. Não, acho. Isso. Olha, o ovo de Páscoa está indo no mesmo caminho. Como diria... Bom, deixa para lá. Já vamos embora. Ótimo final de semana, continue com a gente, Rádio Star News. Acesse o nosso canal do YouTube, se inscreva lá, se inscreva no canal oficial Ponto a Ponto e participe com a gente. E obrigado aí, vários amigos aí mandando, aí, dizendo que agora a gente está com uma imagem lindíssima. A imagem era boa, mas agora está maravilhosa. A gente está procurando melhorar, cada dia que passa. E teve um engraçadinho que falou assim: gostei do sorvete de abóbora aí, né? O nosso puff aqui agora é laranja, para combinar com a nossa logomarca, que também é laranja. Um abraço lá, viu? Matheus, lá da Praia Grande também, que diz o seguinte: aqui os prédios balançam, só espero que não caiam. Tem razão. Tchau.
Você acompanhou o Ponto a Ponto, a notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas.